Boa tarde, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu costumo dizer com muita alegria que a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso nós somos uma nação alegre, porque nós temos certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém? O meu nome é Evangelista Carlos, eu estou iniciando no YouTube. Eu retundei durante muito tempo. Eu só tinha o WhatsApp, demorei até fazer o Facebook. Mas eu sinto essa necessidade, essa vontade de estar pregando o Evangelho, porque eu vejo que há uma necessidade das pessoas de se alimentarem da palavra de Deus. Às vezes, o que falta para as pessoas é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho genuíno. Não o evangelho que só traz prosperidade, o evangelho que traz chave de carro, chave de casa. Nós temos que buscar, pois, o reino do céu e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse, sim, é o verdadeiro evangelho de Cristo. Então, irmãos, eu quero me apresentar. Eu sou o evangelista Carlos Lousada. Eu pertenço à primeira igreja do Nazareno em Nilópolis. O meu pastor, querido pastor Alessandro Alvarenga, é o dirigente distrital do Rio de Janeiro, e tenho muito carinho por ele. Inclusive, eu sou novo nessa Nazarena, pertencia à primeira igreja Nazarena em Olinda. Eu só mudei de igreja, durante a pandemia agora. E também deixo aqui um abraço para o pastor Mendes, que me recepcionou, a mim e minha família, com muito carinho, com abraço, com cuidado, tem cuidado de nós até hoje. Então, eu dou graças a Deus pela vida de cada irmão, da pastora Cristina, reverenda Cristina também, que nos abraçou, tive uma receptividade muito boa naquela igreja. A igreja é grande, a igreja é bonita, mas os irmãos são muito humildes. E a humildade é o verdadeiro caráter cristão. É o caráter de Jesus. Se nós queremos seguir os passos de Jesus, temos que começar por aí, a humildade. Amém? Então eu quero agradecer aqui desde já o meu filho Eliseu, que está me ajudando a editar o vídeo, a minha esposa Daniele, que é a mulher de Deus, lógico, minha grande amada, está sempre do meu lado em todo momento, meu filhinho Mateus, que também é uma bênção de Deus. Meu filho mais velho vai fazer 19 anos, o Eliseu, que quer dizer Deus é salvação, o nome dele. O pequenininho tem 7 anos, é Mateus Elion, é o dom do Deus Altíssimo. Tá? E quero agradecer aqui diretamente ao meu amigo Marcos Aurélio. Ele que me ensinou até a fazer um canal de YouTube, que eu não sabia como fazer um canal de YouTube. De início, irmãos, eu até coloquei como o canal Evangelista Carlos Roberto Lousada. Mas eu achei assim, meu nome não tem que aparecer. Toda honra, toda glória, todo louvor é a Deus. Nós somos nós. A palavra mesmo de Deus diz, que diminua eu para que tu venha crescer. Então quem sou eu? Não sou nada. Eu sou só um vaso, um instrumento nas mãos do Senhor. Assim como você. Amém? Então, Marcos Aurélio, muito obrigado. Muito obrigado também a todos que me incentivaram a fazer esse canal do YouTube, porque eu sempre mandei mensagens curtas no WhatsApp, no Facebook, mas havia necessidade, porque eu estou vendo que as pessoas estão com fome, e fome da palavra de Deus. Eu vejo essa necessidade nas pessoas. As pessoas estão com fome. Amém? E eu botei até o nome, tirei de evangelista, botei o nome do canal do Banquete Celestial. Por que o Banquete Celestial? O Espírito Santo me trouxe essa inspiração através de uma palavra que fica no livro do profeta Jeremias, profeta maior, capítulo 15, versículo 16. Preste bem atenção nessa palavra, irmãos, que me inspirou a fazer esse canal. Achadas tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor. Deus
dos exércitos. Que palavra maravilhosa! Então, quando eu li essa palavra, ela veio direto de encontro a tudo que eu sou. Fominha da palavra de Deus. Eu tenho fome da palavra de Deus. Amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu tive num culto, quinta-feira passada, na minha igreja, culto de libertação, 19h30 que começa, e lá agora está tendo restrições, né, como toda igreja. Nós temos até que fazer os ingressos com antecipação pelo aplicativo. Então eu coloquei o meu nome, o nome da minha esposa e meu filho mais velho. O pequeno não precisa. Irmão, chegando no final da tarde, perto já da hora do culto, a minha pressão subiu. Né, que eu tive AVC. Eu vou contar essa história para vocês, de todos os milagres que Deus fez na minha vida, de todos os livramentos. Não precisa ser hoje, não. Mas eu vou contar para vocês que Ele já me livrou da morte várias vezes. Então a minha pressão estava muito alta. Eu cheguei para minha esposa, Daniela, vai com os meninos para a igreja, a minha pressão está muito alta. Eu sou do grupo de risco. Mas chegando na hora deles se arrumarem, eu fiquei daquela tristeza, sabe, irmãos, no meu coração, de ir para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí eu falei, Senhor, Tu és comigo. Eu sei que eu tenho que tomar cuidado, eu tomo todos os cuidados, mas Tu vai me guardar. Nós vamos de máscara, lá tem a medição de temperatura, lá tem o álcool em gel, tem os obreiros, tem o distanciamento, né? Os bancos já ficam distantes um do outro, só 3 pessoas por banco, e os bancos são enormes lá da igreja. Então eu fui, né? Todo desanimado, pressão alta, irmãos, chegando lá, que culto maravilhoso. Né? O Espírito Santo já estava lá. Quando nós chegamos, o Espírito Santo já está naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse dia foi convidado a pregar um pastor que eu não conhecia. Agora eu tive o privilégio de conhecer o pastor Adriano, da Igreja Nazareno Betel, em Minas Gerais. Para começar, o homem falou assim, que não falta profeta nessa terra, que não falta pregador nessa terra. O que está tendo em excesso é fome. Aí todo mundo olhou assim, fome? Sim, fome da palavra de Deus. O que está faltando, na verdade, não é um excesso, na verdade está faltando, até mesmo no meio do povo de Deus, é a vontade de querer, como diz esse versículo aqui em Jeremias 15:16, comer, se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cada vez que nós nos alimentamos e aprendemos um pouco mais da palavra de Deus, a nossa fé fica grande, ela vai aumentando. E ela, como a própria Bíblia diz, né, a palavra de Deus, ela se discerne por si própria. Amém? Ela diz que ela é mais poderosa que uma espada de 2 gumes, capaz de separar ossos e medula, o espírito da alma. Então, quando nós nos alimentamos cada vez mais da palavra de Deus, nos propomos a aprender da palavra de Deus, o que acontece? Todo mal que é em nós, tudo que não agrada a Deus, começa a sair. Por quê? Verdadeiramente, nós vamos ao templo adorar a Deus, em espírito e em verdade, com os irmãos. Quão bom é que os irmãos vivem em união. Estamos lá, ouvindo hinos, cantando hinos de louvores a Deus, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, cultuando ao único e verdadeiro Deus, ao Deus vivo, o Deus da nossa criação, o Deus da nossa salvação. Então, irmãos, ela começa a penetrar dentro do nosso íntimo, dentro do nosso ser. Ela vai tirando das nossas entranhas toda a amargura, todo o rancor, todo o mal, tudo que não interessa a Deus, ela começa a fazer uma limpeza na nossa vida. Aí é que está onde eu quero chegar hoje. Hoje o tema é sobre espiritualidade. Tá? Aquele versículo que eu li em Jeremias, ele é o versículo-chave do nosso canal, tá, irmãos? Do nosso canal, vai ficar para sempre. Por isso que é o banquete celestial, né? Então, louvado seja o nome do Senhor.
Vamos ao tema de hoje, que é a espiritualidade. Atos, livro do Atos dos Apóstolos, né? Um dos poucos livros do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 8, diz assim, preste muito bem atenção no que é dito na palavra de Deus, não é de mim. Quando nós abrimos a Bíblia, a palavra de Deus é Deus falando diretamente ao nosso coração, diretamente à nossa alma, diretamente ao nosso espírito. Todo o nosso ser é tomado pela palavra de Deus. Preste muito bem atenção no que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. É lógico que nessa passagem aqui, Jesus estava falando com os discípulos dele, com os apóstolos deles, para que eles ficassem em Jerusalém, até que viesse a derramado sobre eles o Espírito Santo de Deus. Né? Isso aí pode ficar para outro dia. Vocês vão meditar, né? Pega uma caneta, um papel, vai escrevendo os versículos aqui, né? Os livros, as epístolas, para estudarem mais tarde. Amém? Então, aqui serve para nós hoje também. Quando nós batizamos nas águas, né? Nas águas, eis que tudo se fez novo. Nós somos novas criaturas. Aleluia! Nós, que éramos carne, agora somos espírito. Nós nascemos da carne e agora há uma necessidade de uma nova vida, de um novo nascimento. Né? Vamos ler isso aqui também. Até Nicodemos falou para Jesus, como nascer de novo? Por acaso temos que entrar no ventre de nossa mãe? Mas é a palavra de Deus trabalhando em nós. O Espírito Santo, que nos dá poder, que nos dá ousadia para falar, para pregar o Evangelho, para orar e as pessoas serem curadas, para orar e expulsar demônios. Se for necessário da vontade de Deus, até orar para que pessoas ressuscitem. Se Deus mandar, nós temos que obedecer. Somos vasos. É Ele que manda. Nós não somos nada. Amém? O vaso é feito de barro. Porque o vaso não tem valor. Agora, o que está no vaso, isso tem valor. O Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus que se move em nós. Amém? Vamos ler aqui. O Evangelho de João, que eu gosto muito desse Evangelho, porque ele fala sobre Jesus, a divindade de Jesus, né? A parte espiritual. É o próprio Senhor Jesus falando. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26 e 27, que diz assim, né? Primeiro, quero dizer aos irmãos que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Eu vou repetir. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Não há outro Espírito da verdade, senão o Espírito Santo. Amém? Então vamos ler agora. 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, este dará testemunho de mim. Versículo 27. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém? Ele está falando aqui que descerá sobre o Espírito Santo descerá sobre quem? Os apóstolos e discípulos de Deus. Por isso que ele falou para eles ficarem de Jesus, ficarem em Jerusalém. Mas essa palavra vale para nós hoje. Quem é discípulo de Deus hoje? Quem é apóstolo de Deus hoje? Quem é profeta de Deus hoje? Quem é boca de Deus hoje aqui na terra? Eu e você. É você mesmo. Não pensa assim, eu não fui chamado para isso, eu não tenho esse chamado. Irmãos, na Bíblia nos relata, ide e pregai o Evangelho por todo mundo, a toda criatura. Ele não fala ide evangelista, ele não fala ide pastor, ele fala ide você que é cristão, que tem a marca de Cristo. Sim,
Você tem o espírito da verdade, o espírito da ousadia, de conquista, de multiplicação, para que o reino celestial já venha a ser engrandecido e conhecido aqui na terra. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Como eu li lá em Apóstolos, né? Como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Deus vai usar você e os nossos irmãos. Eu tenho falado, irmãos, depois que eu entrei no Facebook, eu tenho falado com os irmãos do Peru, de Cuba, do Chile, da Colômbia, dos Estados Unidos, do México. Estão espalhados por toda a terra. Ficou fácil, porque agora no tradutor do teclado da Google tem um tradutor. É só você escolher lá para que língua traduzir. Português para o inglês, português para o espanhol, né? E assim vai. Então você vai falando, vai se comunicando com todas as pessoas. E acredite você, o irmão abençoado, Ismael, de Cuba, ele é nazareno lá de Havana, em Cuba, ele também até falou para me ajudar ele a um estudo que ele está fazendo sobre a Epístola de Gálatas, né, o povo da Galácia. E eu, o que eu procurei? Um estudo que estivesse dentro, né, do conhecimento certo de Deus, que temos que tomar muito cuidado com isso, que é falsos profetas, né, tentando enganar muitos, um falso evangelho, o deturpando o evangelho, né, temos que tomar muito cuidado com isso. Isso aí fica para outra pregação, para outro dia, para outro sermão. Mas eu consegui traduzir esse estudo para ele em espanhol e enviei para ele. E ele ficou muito grato. Falou que foi de muita prestatividade para ele, eu ajudei muito ele. Fico muito grato por isso. E é assim que nós temos que ser. Né? Porque nós vemos hoje em dia, irmãos, por que eu estou falando muito disso, de pregar o evangelho? Porque não somos nós que escolhemos a ele. É Deus que nos escolhe. Se ele escolheu a mim e a você, você mesmo. É porque nós somos guerreiros e guerreiras de Deus. Ele não escolheu um covarde. Ele escolheu porque ele sabe da tua capacidade. É ele que capacita os escolhidos. Ele não escolhe os capacitados. Então, creia nesta palavra e viva essa palavra. Ele te deu... Para que você foi escolhido? Para que você foi batizado? Por que você é nova criatura em Cristo Jesus? Para que eu peço a todo momento, Senhor, eu quero mais poder, mais unção? Para ir lá fora, pregar o evangelho, para ir no Egito, nessa terra que está tão sedenta do amor, da justiça, da salvação, da paz, que existe somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eles precisam ouvir da palavra, da obra do Senhor Jesus, que foi feita lá na cruz do Calvário. A obra vicária do Senhor Jesus, onde ele pagou um alto preço por toda a humanidade. Ele pagou o preço de todos os pecados de toda a humanidade. Mas aqueles que creem, temos que crer e viver pela fé. A fé é você crer e ver. Não é fazer igual o Tomé, crer só no que você vê. Não, nós temos que crer e verás a glória de Deus. Assim que tem que ser. No Evangelho de João, capítulo 3, versículos 5 e 6. O nascer do Espírito. Acabei de falar, né? Que nós temos que nascer de novo. Então vamos ler sobre isso. Respondeu Jesus a Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso quer dizer, éramos carne em busca de uma espiritualidade. Antes de nascer de novo, antes de nós sermos uma nova criatura, como Jesus mesmo diz aqui para Nicodemos, é necessário que o homem venha nascer de novo. Mas só que Nicodemos, né, como era sacerdote, como naquela época também tinham os saduceus, os fariseus, os doutores, né, os hipócritas, digamos assim, né, que usava até a lei mosaica, a lei de Moisés, para engrandecimento e enriquecer a eles mesmos. Para engrandecer eles mesmos. Nunca Deus.
Eles pregavam o evangelho de maneira errada. Tanto é que Jesus falou que eu não vim para mudar a lei. Eu vim para que faça-se cumprir a lei da forma correta. Aleluia! Então aqui, como ele mesmo diz, ó, o que é nascido da carne, o quê? Cobiça as coisas da carne. E o que é nascido do Espírito, cobiça o quê? As coisas do Espírito. É assim que nós temos que ser. Irmãos, eu orei e até hoje eu oro milhares de vezes falando, Senhor, mata a minha carne e vivifica o meu espírito. Eu quero ser mais espiritual e menos carnal. Mais espiritual e menos carnal. Sempre peço isso a Deus e sempre vou pedir. Porque a gente pode vacilar no momento, né? Numa falha nossa, numa falha humana, Jesus pode vir. Pode voltar a qualquer momento. Os sinais já estão aí. Né? Tudo está acontecendo de ruim nesse mundo. Ansiedade, angústia, filho matando pai e mãe matando filho. Podemos ver agora o caso recente aí que eu já sabia, né? Já esperava só a justiça humana falar. O caso Flor de Lis, não é porque ela se declarava cristã, não é porque alguém se declara ubandista ou católico, não é religião. Não é religião, é o caráter da pessoa. É a pessoa. Amém? A gente não veio aqui para falar de religião, não. Eu nem aceito esse rótulo de religioso. Eu vivo Jesus e Jesus vive em mim. E assim será até quando Ele quiser. Aleluia! Então, irmãos, o que eu venho trazer para vocês? Guarde bem isso que eu vou falar para vocês. Eu aprendi isso no seminário. Eu cheguei a fazer um seminário pela Assembleia de Deus. Eu fui vice-presidente de uma Assembleia de Deus, do Eterno Amor, que fica em Olinda. E de lá que veio o meu ministério de evangelista. Né? Então eu fiz o seminário e comecei o seminário pela Nazareno também. Até que o ano passado, vai fazer um ano, eu tive o AVC. Outro dia eu falo sobre isso, quantas vezes Deus me livrou da morte, tá, irmãos? Mas eu tive AVC e nada mais é como antes. Mas eu não vejo as dificuldades, eu não vejo os meus problemas e eu continuo pregando o Evangelho. Porque há muitas pessoas necessitadas de ouvir uma palavra de amor, de conforto, de carinho. Entendeu? Muitas pessoas necessitadas, sedentas de Deus. E cabe a mim e a você levar essa palavra. Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal, ele vem para temperar com amor, com carinho, com fraternidade. Né? A igreja faz o trabalho social dela, nos dá, ajuda a alimentar quem outrora é necessitado, leva o remédio aqui aos doentes. Né? Mas muitas vezes, só uma visita sua, minha, já muda uma vida. Você sabia disso? Você chegar com uma palavra de amor, né? Hoje em dia não pode abraçar, mas se você abraçar uma pessoa com carinho, tratar ela com palavras doces, não julgando que não somos feitos para isso. Jesus mesmo disse que ele não veio para julgar nem condenar o mundo. Ele veio para dar sua vida em prol de muitos. E isto é o Evangelho. O Evangelho de salvação. Então, se o próprio Senhor Jesus não veio nem julgar nem condenar o mundo, quem sou eu? Quem é você? Quem é um crente para julgar alguém? Nunca julgue seu irmão, nunca julgue ninguém. Mas, pelo contrário, leve a palavra de Deus a essa pessoa. Amém, irmãos? E eu quero deixar uma coisa bem registrada aqui que eu aprendi no seminário da Nazareno. Foi até com um teólogo, o Luiz Carlos. Não sei se ele vai me ouvir. Né? Eu aprendi que nós éramos carne, né? Nós vivíamos no mundo carnal em busca de uma espiritualidade. É assim que acontece com a religião. A religião já diz, religação do homem para com Deus. Então, você tenta, através de uma religião, uma vida carnal, buscar a espiritualidade. Só que uma vez você tendo um encontro com o Senhor Jesus e se fazendo nova criatura, foi batizado nas águas,
e agora batizado no Espírito, agora você é templo do Espírito Santo, a nova criatura, você passa a ser agora o quê? Nós somos seres espirituais, não somos mais carnais. Nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Então somos seres carnais num plano espiritual. Nós vivemos nessa terra sim, mas agora somos forasteiros, porque agora nós somos seres espirituais. Somos seres celestiais. Aleluia! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora nós somos chamados filhos de Deus. Aleluia! Porque nos trouxe a adoção desse Deus tão maravilhoso que podemos chamar de Pai. Nós temos que ter uma intimidade com o Pai. Foi através do Senhor Jesus. Que nada nem ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a fome, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem homem. Nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus. E acusação nenhuma há para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus é mais do que vencedor. É por isso que eu amo esse Deus. É por isso que eu amo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, nós temos que nascer do Espírito. Não viver mais na carne, como nós éramos, como nós vivemos. Nós temos que nascer e viver pelo Espírito Santo de Deus. Eis que Deus está a procurar por toda a terra aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito é o Espírito de Deus. Que Romanos 8 mesmo diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos chamados filhos de Deus. Que privilégio, né? Nós éramos pecadores, agora somos filhos de Deus. Mas filho é aquele que obedece. Filho é aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então você, que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, é só se ajoelhar, se arrepender dos seus pecados e pedir perdão. Porque Ele, o nosso Rei, o nosso Salvador, está de braços abertos para te abraçar, perdoar os seus pecados e fazer tudo novo na sua vida. Eis que tudo que era velho ficou para trás. E agora, de hoje em diante, tudo se fará novo, para a honra e glória do Senhor. Amém? Bem, irmãos, vamos falar um pouco, já que a gente falou da espiritualidade, que nós temos que andar no Espírito, né? Que essa é a grande verdade. Nós temos que ter uma identidade, a identidade de cristão, a identidade, né? Nós temos o selo e a marca de Cristo. Então temos que ter a identidade de cristão. Por isso que eu falo muito do Evangelho de João. Olha só, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, Jesus disse Jesus, eu sou o bom pastor. Ele é o nosso verdadeiro pastor. Ele é o nosso bom pastor. Jesus, ele é o cabeça da igreja. E a igreja é o membro. A igreja é o corpo. Desculpa, irmãos. A igreja é o corpo. São feitos de vários membros, né? Por isso que nós temos que estar sempre unidos, em espírito e em verdade, em comunhão com os irmãos e em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque muitas pessoas estão falando, né, que não precisa ir à igreja para ter Deus. Bem, você pode, durante a pandemia, eu vou ser verdadeiro com os irmãos. A minha espiritualidade aumentou, buscando Deus aqui no meio dos louvores, da palavra, junto com a minha família. A gente lendo, estudando, cantando os louvores. A minha espiritualidade até aumentou. Mas, se você perguntar para mim, aonde foi que eu aprendi a palavra? Aonde que eu aprendi a fazer oração? Aonde que eu aprendi a louvar a Deus? Aonde que eu aprendi a estar em comunhão com os irmãos? Na igreja. Então, esse movimento aí de igreja sem paredes, tomem muito cuidado com isso. Porque, como foi dito quinta-feira também desse pastor Adriano, sabiamente ele falou, você já viu um corpo andar sem a cabeça? Ou uma cabeça andar sem o corpo? Não.
tem que estar unidos. Nós, como igreja, junto com os irmãos, formamos um templo. A igreja do Nazareno é um templo, é uma igreja, né? O anjo escolhido por Deus é o pastor Alessandro da minha igreja. Mas o cabeça da igreja é Jesus. Então temos que tomar muito cuidado com isso. É necessário sim. Porque é lá que você ouve a palavra de Deus. É lá que você recebe orações. É lá que você se enche do Espírito. É lá que o fogo cai. É no altar de Deus que eu tive muitas vitórias na minha vida. O meu casamento é um testemunho que eu tenho que dar para vocês. 5 anos orando no altar de Deus até conhecer a minha varoa. E agora em outubro nós vamos fazer 20 anos de casado. Passamos lutas sim, obstáculos sim. O inimigo tentou até acabar com o nosso casamento, mas a última palavra vem do Senhor. E nós tivemos vitória. E hoje somos testemunhos para muitos casais de como agir, de como não agir, de como estar na presença de Deus. A minha família toda está consagrada ao Senhor. Mas onde aprendi isso? No altar de Deus, na igreja. Então, procure uma igreja que você goste, né? Não importa a denominação, pode ser assembleia, metodista, batista, vai para a igreja. Mas é a igreja que prega o evangelho genuíno. Porque a igreja é o corpo santo de Deus, o corpo santo de Jesus. É onde é pregado o evangelho genuíno, o evangelho da salvação. Tome muito cuidado com o evangelho de prosperidade, porque a palavra de Deus é bem clara. Buscai, pois, o reino do céu e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então você tem que buscar a sua salvação, buscar a face adorada do nosso Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Porventura não nos dará, juntamente com Jesus na cruz do Calvário, as demais coisas? Deus nos faz até uma pergunta, e Ele dá as demais coisas. Nós temos uma vida próspera, nada falta. Nós temos comunhão com Deus, temos o amor dos irmãos, temos alimento. Nós estamos passando uma pandemia, um momento econômico difícil, mas Deus, Ele supre todas as nossas necessidades em glória, como diz a preciosa palavra de Deus. Ele supre toda a nossa necessidade. Então Jesus disse, eu sou o bom pastor. A identidade define quem somos. Quem somos? Cristãos. Nós vivemos o cristianismo. Nós vivemos Jesus. A nossa identidade é de cristão. Amém? Aí, onde está escrito isso, evangelista? Bem, 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, né? Capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, olha o privilégio, irmãos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, aleluia, de Deus, somente de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Versículo 10, vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não te eis alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós agora somos povo de Deus, exclusividade de Deus, nação santa, sacerdócio real. Que privilégio! Ele escolheu a mim e a você para fazer diferença nesse mundo. E nós temos que dar bom testemunho, não só com palavras, mas de vida. Nós temos que pregar o evangelho, nós temos que viver o evangelho. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Viver o evangelho. Essa é a identidade de Cristo. Por quê? Que Ele nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Para proclamares a virtude daqueles que vos chamou. Nós temos que proclamar as virtudes de Deus, o evangelho de Deus, amor, justiça, benignidade, temos os frutos do Espírito Santo. Todo dia nós vamos falar sobre isso. Mas a virtude daqueles que nos amou.
E sabe por que nós amamos Deus? Porque Ele nos amou primeiro. E se Ele te escolheu, se Ele me escolheu, é porque Ele sabe que nós somos guerreiros e guerreiras. Nós não somos daquele povo que recua para a perdição, para a morte eterna. Nós somos daquele povo que marcha, que vai adiante, para que toda a terra venha conhecer o nome do nosso Deus. O nosso Deus tem nome, Jeová. Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. Aleluia. E nós temos que proclamar o Evangelho. Sabe o que nós somos chamados? Carvalho de justiça, plantados pelo Senhor. Carvalho de justiça? Para fazer o ide. Quando ele fala ide e pregai o Evangelho a toda a terra, a toda criatura, ele não fala ide pastor, ide evangelista. O ide é para mim e é para você. Ah, mas no meu chamado não é isso. Não tem isso não, irmãos. Então leia mais a palavra de Deus, né? Assim foi como foi pregado quinta-feira também. Aprendi muito com o pastor Adriano. Ele falou sobre Moisés. Moisés retundava contra Deus, né? Já com 80 anos, para tirar o povo de Egito. Eu sou duro no servir, duro no falar. Eu não tenho palavra na minha boca. Ele falou, não se preocupe, vá que eu sou contigo. Eu porei palavras na sua boca. É assim no dia de hoje também. Não se preocupe, não. Deixa Deus te usar como boca de profeta nessa nova geração. Se Ele levantou a mim e a você, se eu estou vivo aqui, Deus me livrou da morte várias vezes, é para fazer a diferença nessa geração que nós estamos fazendo hoje em dia, que nós fazemos parte dessa. Eles estão sedentos. Não podemos ver essas pessoas se matando de depressão, de angústia, tirando a vida. E nós, como igreja, o que temos fazendo? É pouco o que nós estamos fazendo. Nós temos que fazer mais o ídolo de Deus. Temos que ir avante, pregar o Evangelho, fazer visitas, fazer orações nos lares, ungir os lares, ungir o negócio das pessoas, para que o nome do Senhor seja conhecido. Quando a gente unge a casa das pessoas, os negócios das pessoas, as vidas das pessoas com óleo precioso da unção, nós estamos consagrando, separando essas vidas, esses negócios, para Deus. Deus está no negócio. Quando Deus entra no negócio, é como diz aquela palavra, é o Deus dos exércitos. O Deus dos exércitos, ele nunca perde nenhuma batalha. É por isso que eu sirvo a Deus. É por isso que eu amo esse Deus. Ele não empata, nem perde. Ele só ganha. E quem está com ele, nós vamos ter lutas sim. Vamos ter batalhas sim. Mas em tudo somos mais que vencedores. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter uma identidade de cristão. Acabei de falar que nós somos povo de Deus, separado por ele. A nossa identidade, nós somos um povo cristão. Amém? Nós somos um povo de santidade, sem a qual não veremos a Deus. Sem santidade você não verá a Deus. O povo de Deus é santo. Sede santos, pois eu sou santos. Assim diz o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Nós somos um povo com uma missão, que eu acabei de falar. Qual é a missão? Levar o amor, proclamar o Evangelho, né? Fazer o que os discípulos faziam, o que os apóstolos faziam, o que Jesus fazia. Irmãos, nós temos que prestar muito bem atenção, seguir os passos do nosso mestre. Jesus, ele pouco ficava nas sinagogas. Quando ele ia para afrontar aqueles doutores da lei, os falsos sacerdotes, porque ele ia pregar a palavra de uma maneira verdadeira. Eles até ficavam espantados. Como é que ele fala com essa sabedoria, com essa virtude? De onde vem essa virtude que ele fala? Porque ele era o próprio Deus, é o Filho de Deus que estava com eles. Eles não viam isso, eles não aceitavam. Mas Jesus pregava o Evangelho genuíno. Ele é o próprio verbo vivo, né? Eu costumo dizer que Jesus era Bíblia andante. Ele ainda é. Ele não era, não. Ele vive e vive eternamente. Porque ele morreu, sim, pelos nossos pecados, na cruz do Calvário. Ele venceu a morte, venceu Satanás,
Venceu o mundo e seu sistema falido. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Ficou pouco tempo entre nós, acho que 40 dias, se não me engano, ensinando mais os seus apóstolos, seus discípulos. E depois foi necessário que ele subisse para que viesse o Consolador sobre nós. E o Espírito Santo está entre nós. O Espírito Santo habita em nós. Nós somos moradas do Deus vivo. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você quer ter essa identidade de novo, a identidade de cristão, se você tinha uma aliança com Deus, de alguma maneira essa aliança foi rompida, hoje é o dia de renovar sua aliança. Se você nunca teve uma aliança, hoje é o dia de fazer uma aliança. Hoje é o dia de você se ajoelhar perante o nosso Deus. Antigamente você tinha que ir os sacerdotes ou os profetas. Agora você tem livre acesso a Deus. Pode ser no seu quarto, no seu trabalho, na rua, no seu banheiro, aonde você estiver. É você e Deus. Tem coisas, irmãos, que ninguém pode fazer. É você e Deus. Então, ajoelhe-se, peça perdão pelos seus pecados, arrependa-se dos seus pecados e ele ouvirá o seu clamor. Ele vai renovar a sua aliança. Hoje é dia de salvação. E eu, como ministro da palavra do Senhor, eu proclamo a falência do inferno e declaro a plenitude da glória de Deus na sua vida. E digo, diabo, inferno, você já perdeu a ti. Essa vida pertence ao Senhor Jesus. Sai de reto, Satanás. Toda seta maligna, toda investida das ciladas, dos dados inflamados de Satanás, não alcança essa vida. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo mal contra essa vida que está me escutando nesse momento. Todo mal que está de encontro a essa família. Eu declaro a plenitude de Deus, da glória de Deus nesta vida. Que Deus venha restaurar a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua alegria de viver. Porque o mundo procura uma falsa paz. Uma paz que não existe. Ela acaba. Porque para onde nós vamos, deixa eu falar uma coisa importante para os irmãos, que eu até esqueci de falar. Nós, seres humanos, somos dotados de corpo, alma e espírito. O único ser nesta terra dotado de corpo, alma e espírito é o ser humano, o homem e a mulher. E um dia o espírito volta para Deus e nós vamos dar conta de Deus. A pergunta que não quer calar, faça a você mesmo, não eu que estou fazendo a você. Eu quero que você faça essa pergunta para você mesmo. Aonde eu vou passar a minha eternidade? Ou no céu de glória, onde nós não vamos ter nem esse corpo aqui, que lá no céu não habita pecado, vamos ganhar um corpo de luz, um corpo glorificado, ou infelizmente no inferno. Aí vai sentir na própria carne a dor, a angústia, a fome, a sede, chicotada, eternamente sofrimento. É por isso que Jesus veio, porque o mundo jaz no maligno. Aquele que está vivendo pela carne já está julgado. Ele mesmo já trouxe condenação para a sua vida. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente se arrepende e aceita o que Jesus fez na cruz do Calvário, a obra redentora da cruz do Calvário, e aceita Ele como Senhor de nossas vidas, como Rei de nossas vidas, aí Ele vai sondar o seu coração. Ele vai ver que o arrependimento é verdadeiro, Ele vai liberar o perdão. E o Espírito Santo, através da palavra de Deus, vai começar a trabalhar no seu interior, no seu ser. Vai mudar o seu caráter, seu modo de pensar, seu modo de agir. Por isso que nós temos uma identidade cristã.
tudo se fará novo. Amém? Tem muita gente, eu não sou batizado ainda, eu estou caminhando. Estou pensando. Irmãos, a hora é agora. Não mais há tempo a perder. Os sinais estão aí, ó. As profecias estão sendo cumpridas. Nações fazendo guerra contra nações. Pregadores da palavra de Deus, um querendo aparecer mais que o outro. Várias denominações, como está escrito na palavra de Deus, está acontecendo. Esse vírus está acontecendo e vai acontecer mais pragas ainda. Mas o sangue do Cordeiro está no nosso lar, nos umbrais do nosso lar. E ele tem nos livrado de todo mal. Mas para isso, nós temos que ter a sabedoria de Deus, né? Nos precaver e andar com cuidado. Então você mesmo que eu estou falando, há tempo. Porque enquanto a vida, há esperança. Enquanto a luz representa a vida. As trevas, a noite representa a morte. Enquanto a luz, enquanto a vida, há esperança. Depois da morte, não adianta mais buscar, não adianta nem acender vela. Porque a oportunidade, enquanto você está vivo, de buscar a sua salvação. Amém? Então deixo essa palavra para vocês. E mais uma vez eu digo, ide pregar o Evangelho. Vive em espírito e em verdade. O Espírito Santo e a verdade que é a palavra de Deus. Se alimente, coma, como fominha mesmo, como eu sou, coma a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Medite nela de dia e de noite. Não se aparte nem de dia, nem de noite, para que seus dias na terra se vá bem. Somente se esforça e tenha bom ânimo, como diz em Josué 1. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou contigo todos os dias da sua vida. Ninguém conseguirá te deter. Ninguém vai impedir o meu agir. Porque eu vou te usar. Como estou usando o meu profeta nessa hora, eu também te usarei para falar do meu amor, da minha justiça, da salvação, que é somente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deixo aqui minhas considerações finais e brevemente nós voltaremos, tá? Eu espero fazer um vídeo por semana. Que Deus abençoe a todos, abençoe o ministério de cada um, cada vida, cada família, cada parentela representada. Venha abençoar a todos, rica e poderosamente, em nome de Jesus. Fiquem na paz eu estou. Amém.